Bem-vindos e bem-vindas ao Sem Filtro desta semana, um programa em que discutimos de uma forma clara e crua os temas da atualidade. Comigo tenho, como sempre, o Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional da Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público, e esta semana trouxemos Fernando Alvim, comunicador, apresentador de televisão, de rádio. Uma grande vedeta. Uma grande vedeta e pessoa com opiniões, certo? Com opiniões. Esta semana... Sobre cenas. Tenho opiniões sobre várias cenas. opiniões sobre, por exemplo, mulheres na política. Esta semana o caminho para as mulheres em Portugal ficou um pouco mais luminoso, esperemos. Tivemos aqui várias notícias em que a igualdade de género foi sublinhada. A primeira, Margarida Balseiro Lopes, foi eleita a primeira mulher presidente da JSD. A nova lei da paridade vai fazer subir de 33% para 40% a cota mínima do género subrepresentado, que habitualmente são mulheres. E tivemos também uma nota para Elsa Paes, Presidente das Mulheres Socialistas, que vai apresentar uma moção a pedir poder de decisão para aquela estrutura partidária. E agora vamos fazer uma coisa que não acontece sempre, que é dar o poder às mulheres, dar a voz às mulheres num assunto sobre mulheres, que muitas vezes nos debates temos homens a falar sobre mulheres. Liliana, esta preocupação das mulheres na política, achas que é uma coisa de gerações mais antigas, que não tiveram essa preocupação e que agora precisa de ser feita, uma questão que agora precisa de ser resolvida, ou achas que as gerações mais novas também estão conscientes dela e também notam discriminações? Eu acho que as gerações mais novas estão conscientes, mas que é uma preocupação que neste momento tem repercussões na esfera mediática, porque há oportunidade para isso, porque começa a existir espaço para essa luta, porque tivemos que fazer outras lutas antes para chegar a este ponto onde estamos agora. Dito isto, acho que ser mulher não deve ser uma bandeira de nada para conquistar qualquer lugar. Acho que ter uma vagina não deve abrir porta nenhuma, a não ser a da casa de banho. Dito isto... Uma vagina pode abrir uma porta... Ter uma vagina pode abrir a porta da casa de banho feminina. Se bem que existem casas de banho mistas, não é por aí. Dito isto, acho que a questão da lei da paridade, que foi hoje aprovada, é importante, porque é ingênuo achar que, se não forem impostas estas cotas, que as mulheres conseguem esta representatividade. Elsa Paes diz, as mulheres não precisam de favores, precisam de oportunidades para ultrapassar práticas discriminatórias. É por aí. Eu estou do lado das mulheres. Quando se fala em mérito, mas aqui quando se fala em mérito, fala-se sempre e o mérito das mulheres, mas nunca se questiona o mérito dos homens que já lá estão. Alvim. O mérito dos homens que já lá estão é um mérito que nós demoramos a conseguir. Vocês não se lembram, mas isto no início, o mundo era totalmente dominado por mulheres e depois inverteu-se. Nós temos que conquistar Quando é que o mundo foi dominado por mulheres? Quando é que foi assim? O teu mundo? Foi há 6 séculos. Vocês são bastante novos, nos estudaram. Não tenho 6 séculos, confio. Não, mas isto é verdade, há 6 séculos o mundo era totalmente dominado por mulheres. Mas elas tomavam poder de decisão, elas tinham hipótese de chegar aos mesmos cargos que os homens, eu lembro bem desse tempo, dominavam tudo e nós, homens, tivemos que conquistar a passo e passo outra vez o nosso poder, as nossas regalias, e o que está a acontecer é que isto é por ciclos. Está a acontecer neste momento é que já são as mulheres todas a dominar tudo outra vez, não é? Dominar o quê, por exemplo? Dá-me um exemplo. Nós tivemos esta semana vários títulos a enunciar que esta, por exemplo, Margarida é a primeira mulher presidente de uma juventude social-democrata, por exemplo. É a primeira. Há uma. Estamos em 2018. Já estão dominados. Estão a meter em caminhos apertados. Uma mulher para ti já é demais? Uma mulher para mim nunca será demais. Não, mas já estás a dizer, uma mulher já sente estar a dominar o PSD? Não, de todo. Há muitas mulheres na política. Olhe-se, por exemplo, para o Bloco de Esquerda, por exemplo. É só mulheres, quase que não há homens. Mas isso estás a anunciar uma coisa que aconteceu agora, não estás a anunciar uma coisa que é normal. Eu não estou a dizer que é habitual. E se estamos a sublinhar, já significa que estamos a sublinhar porque não é normal, porque não acontece muitas vezes. Há aqui uma coisa que é muito importante. Eu acho que eu concordo com o absoluto equilíbrio de direitos dos homens e das mulheres, e acho que chegamos ao ponto em que nós, homens, agora precisamos de alguns direitos para igualar os direitos das mulheres. Eu proponho uma manifestação só de homens para termos alguns direitos, só alguns direitos. Tu, enquanto presidente de um órgão que representa várias associações juvenis, notas desta preocupação também nos mais jovens? Ou não há, isto não é sequer uma questão, ou seja, para eles há homens, há mulheres e somos todos iguais? Não, é uma questão, há uma coisa que tu disseste que é um ponto muito bom para esta discussão, que é a questão de ser geracional ou não. E há outro que também disseste, com o qual eu não concordo, que é de não haverem mulheres a falar sobre mulheres. Eu acho que fazem mais falta homens a ser feministas e a falar destes assuntos, como eu também estou do lado das mulheres neste aspecto. Acho que o Parlamento esteve muito bem.
apesar da representatividade nos partidos andar ali toda mais ou menos na mesma casa, acho que estiveram bem, e que me leva à questão disto ser geracional ou de não ser. Eu acho que mais vezes na minha geração e nas gerações mais novas se encontram mulheres a presidir organizações de juventude, a presidir associações de estudantes, a presidir movimentos de sociedade civil, e acho que, ou seja, num ponto geracional, acho que as gerações anteriores à nossa precisaram muito mais destas medidas corretivas, como são as cotas de género, do que vamos precisar no futuro. Ainda agora o Parlamento dos Jovens teve como tema a igualdade de género. Acho que é uma questão... Os jovens das escolas são convidados a apresentar propostas sobre este tema, não é? Para quem não sabe o que é no Parlamento, na Assembleia da República, têm essa oportunidade de apresentar propostas sobre um determinado tema. E, vocês concordam com as cotas ou não? Eu concordo que acho que é uma medida corretiva desta geração, acho que é preciso, não sei se deve ser uma medida para vigorar para sempre, acho que... espero poder que possamos chegar a um... Há aqui um ponto importante, que é as cotas têm a ver com o género subrepresentado, ou seja, se eventualmente numa lista houver maioria de mulheres, os homens também têm que corresponder a 40% dessa lista. Portanto, isto não é uma lei para as mulheres, isto é uma lei para haver um equilíbrio entre géneros. Por exemplo, isto já podia estar nos departamentos de marketing e de relações públicas, que são de 95% de mulheres. Deixa-me dizer-te isto, nós estamos aqui, esta mesa é a representação perfeita de Portugal, nós temos 2 homens, nós estamos a discutir a representação das mulheres e temos 2 homens cujo argumento deles é nós estamos a ser substituídos e estamos a ser atacados e as mulheres estão-nos a atacar e estão a dominar tudo. Nós não dizemos nada disso. Não, mas parece um bocado... Parece que usamos aqui um bocadinho de ironia. Eu sinto que os homens, cada vez que se fala da representação das mulheres, se sentem completamente ameaçados. Achas? Ninguém está a tirar lugar de ninguém. Mas parece acho que Portugal precisava de uma primeira-ministra. Teve uma até agora. Pois, a Pita Silva, não é? Mas exatamente. Também foi por pouco tempo, já foi há muitos anos atrás. Acho que precisávamos de uma boa primeira-ministra. Não sei quem é que poderia ser? A Catarina Martins. E um bom primeiro-ministro, precisamos ou não? Um bom primeiro-ministro também, já agora. Sim, acho que temos um bom primeiro-ministro. Por exemplo, a Margarida Balseiro Lopes diz que não quer ficar conhecida como a primeira Presidente da Jota, mas sim como a melhor Presidente da Jota. Eu perguntei um bom porquê? Porque nós dizemos sempre que precisamos de uma boa Presidente, de uma boa diretora, e nunca dizemos que precisamos de um bom Presidente. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, o mérito é sempre uma condição que é mais essencial para a mulher do que para o homem. Aliás, acho que se está a verificar uma coisa interessante na política, que é... há uma nova forma de fazer política em Portugal com a entrada em cena, sobretudo do Marcelo Rebelo de Sousa, mas o próprio António Costa. Há uma política de proximidade que se nota e que acaba com uma certa rigidez, um distanciamento, até uma pose sempre muito de Estado que os anteriores usavam, e que se calhar os próximos que lhes irão suceder vão tê-los como exemplo. E só assim é que outras pessoas se podem aproximar da política, porque convenhamos, hoje em dia, um jovem, não é? Como eu adoro este termo, um jovem que vá para a política, a partir é desde logo olhado com desconfiança, não é? As Jotas, não é? Sempre foram olhadas como órgãos que pessoas têm pouca sabedoria ou têm pouca experiência, ou não sabem aquilo que estão a dizer. No fundo, quer arranjar ali um tacho qualquer e é para ali que vai. E acho que cabe a toda a gente, olha, até a pessoas como eu, que antes odiavam entrevistar políticos e que agora os entrevisto cada vez mais. Porquê? Para escrutiná-los também, para perceber quais são os melhores, porque há bons políticos, como em tudo na vida, há bons políticos. Em todas as idades, em todos os géneros, claro, mulheres, homens e homens. Mas passemos agora para o segundo tema, de 3 desta semana, que são as salas de chuto e drogas leves. 17 anos depois, as salas de chuto foram finalmente aprovadas, portanto são salas em Lisboa próprias para toxicodependentes, consumidores de drogas, consumirem de forma assistida, ou seja, estão lá técnicos para caso, por exemplo, se dê uma overdose, eles podem atuar, têm condições de higiene, têm condições para fazerem também, para terem acesso à roupa e etc. E demorou há pouco tempo, não foi? A aplicação desde a ideia, a aplicação da ideia. Há sempre alguma hipocrisia, não é? E algum pudor em falar sobre estes temas. Eu não tenho pudor nenhum. Quando falamos sobre as salas de chuto, estamos a falar sobre um consumo que já existe e que está a existir nas ruas de Lisboa e que muitas vezes são os próprios moradores, e isso é dito pelo vereador dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa, são os próprios moradores dessas ruas que pedem para esse consumo sair da rua e para ficar num sítio mais controlado. Mas há sempre alguma hipocrisia quando se fala em drogas, não é? Hugo Carvalho.
nós somos do país em que mais cartas se deu sobre o tema das drogas e esta é mais uma que damos ao mundo. Os americanos combatiam as drogas a combater quem as comercializava e o nosso combate foi ao cliente. Nós despenalizamos o consumo, nós não tratamos quem consome drogas, independentemente de leves ou pesadas, como um criminoso, como alguém que não pertence à sociedade. Tratamos essa pessoa, o Estado português, há muitos anos atrás, tratou essas pessoas como pessoas que tinham um problema de saúde e tratou isto como um problema de saúde, deu acompanhamento a essas pessoas, despenalizámos, não os metemos na cadeia e isso deu cartas no mundo todo. Nós passámos de ter um problema gravíssimo de toxicodependência para hoje não ser quase tema do dia. Eu lembro-me do Plano Mundial de Ação para a Juventude ter como um dos eixos estratégicos o combate à toxicodependência, há muitos anos atrás, tem 20 e tal anos, e hoje... não há droga, era a frase. E hoje nós combatemos isto exemplarmente e acho que isto é também um problema de saúde. Ter as salas de chute, dar condições a estas pessoas para as acompanhar, para que elas possam consumir sempre sem ter problemas de saúde e nós sabemos os problemas de troca saúde. De seringas, quando por se trocavam exemplo, seringas, nas por ruas, exemplo. em casas de banho públicas, e acho que é muito bom e acho que é muito bom darmos acompanhamento, continuarmos esse combate às drogas da forma certa, que não é aprender as pessoas que têm um vício. Sim. E é ajudá-las a Mas estamos a sair. A falar de drogas mais pesadas, como disseste, mas temos também outra questão neste tema das drogas, que são as drogas leves, por exemplo, a cannabis, a legalização da cannabis. Vocês são a favor, são contra? Sou a favor de tudo. Sou a favor de tudo. Tudo de legalizar, para mim, legalizo tudo. Inclusivamente, estamos a falar de drogas, mas podemos falar de outra coisa. Eu acho que devia haver uma espécie de Red Light District também em Lisboa, no Porto. No Porto houve essa ideia, quando o Fernando Gomes era presidente da Câmara do Porto. Sabiam disso? Não. Foi por um triz que o Porto não teve uma espécie de Red Light District. E porquê? Porque assim as pessoas... A prostituição vai sempre existir, mas aquelas pessoas que a fazem teriam outras condições, não é? Estariam circunscritas a um espaço, teriam uma outra segurança. Estão a ver como eu consigo falar a sério. Mas quero, ao mesmo tempo que falo a sério sobre isto, também acho que os turistas deveriam parar de ser enganados com ouro prensado, que é vendido na Baixa Lisboeta. Na verdade, no Mas antes de irmos ao turismo, vamos só aqui falar mais um pouco sobre o tema das drogas. Mas eu depois quero falar sobre o ouro prensado. Está bem, a seguir falamos sobre o ouro prensado. Liliana, em relação às drogas leves e à cannabis, já é possível comprar-se uma receita devidamente certificada pelo Infarmed só para alguns casos de doenças mesmo muito graves, para a oncologia, por exemplo, ainda não é possível. Concordas com o uso de drogas leves? Tens algum tabu em relação a este assunto? É possível comprar, começar pela receita, é possível comprar uma receita, mas custa 500 euros esse medicamento e em 2 anos foi prescrito 21 vezes, portanto foi um número bastante residual. Acho que é um preço bastante exagerado. Concordo com o recurso à cannabis, quer para efeitos médicos, quer para uso recreativo. Nos Estados Unidos tens exemplos em vários estados que legalizaram nos dois sentidos. Porque ele acontece, não é? Nos nossos grupos Claro de amigos. Sim, é uma hipocrisia. Nós fingimos que isto não acontece. É olhar para o lado e quer dizer, era muito mais simples, quer a nível da segurança no produto que estás a consumir, quer até mesmo para os lucros que saem dos impostos e taxas que vão para o Estado. Por exemplo, no Colorado, onde o consumo é legalizado desde 2012, tinha aqui, olha para uns números e... Desde então o Estado já conseguiu recolher 50 mil milhões de dólares em impostos só com o consumo recreativo. Pois isto é dinheiro que diz um estudo citado pela CNN que é investido em escolas públicas e, portanto, o que deixa de acontecer aqui, que é o que acontece até agora em Portugal... É dinheiro claro, não é? Ou seja, é dinheiro claro usado de uma forma produtiva para a sociedade. Até agora todos os lucros vão para os dealers, não é? E com a legalização as coisas passam a ser muito mais claras, controlas a qualidade do que é consumido, reduzes os riscos... E depois há estudos até que demonstram que o número de adolescentes a consumir até decresce. Então, mas diga-me uma coisa, tu e os dealers, para onde é que vão agora, coitadinhos? Não, isto cria emprego também, claro, exatamente. Depois passam a ter subsídios, já viste. Isto as pessoas não acaba-se com os chips a vida toda.
dealer faz escola a vida toda, não é? Cresce a ser dealer, não é? E de repente, a única coisa que ele está a fazer é dizer, olha, não vais poder vender mais droga. Estás a ver isto do ponto errado. Ele passa a ter direitos. Ele passa a ter direitos, passa a descontar para a Segurança Social, passa a ter os seus direitos. É como um negócio como outro qualquer. Eu acho que os dealers deviam ser integrados nas farmácias. Já porque não? Percebem do negócio e estão lá já a vender também. Mesmo a nível de criação de emprego, eu só vejo vantagens na legalização. Acho que olhar para o lado e fingir, tal como falavas do Red Light District, eu concordo. Há poder político, só para rematar este tema, acho que há poder político sobre este tema? Acho que é mais uma daquelas coisas em que vamos ver todos os partidos em breve discutir isto de forma ideológica, mais e menos conservadora, mas a verdade é que ninguém é preso em Portugal por consumir e se somos pela liberdade de alguém poder consumir ou não, então isso que seja com a pessoa, se é uma questão de saúde. Então isto é muito melhor para a saúde pública ter isto controlado, controlar a venda. Nós tivemos episódios daquelas porcarias sem THC, ou que era, das smart shops, que deram problemas fecharam. E que fecharam. E, portanto, controlar há muitas discussões diferentes sobre isto. Uma coisa é legalizar isto e ponto final, outra coisa é legalizar e controlar a venda, controlar o consumo, controlar a produção. O consumo não, controlar a produção, onde é que é produzido, por quem e por quem é que é vendido. E eu sou favorável a que isso seja controlado e que seja taxado, evidentemente, e que seja, enfim, ninguém é preso por consumir. É claro que ninguém, de hoje para amanhã, começa a consumir drogas pesadas, ninguém começa a consumir heroína de hoje para amanhã. É claro que as pessoas que consomem drogas pesadas provavelmente já consumiram um dia drogas leves ou começaram por aí, como as pessoas que consomem drogas leves. Mas é sempre esse o argumento das pessoas que estão contra, não é? Era como no aborto, não é? Toda a gente ia começar a abortar a toda a hora. Quantas das pessoas que consomem drogas leves continuaram sempre a consumir drogas leves? Há muita hipocrisia. O PCP é um dos partidos que está contra e quer dizer, a cannabis é praticamente o perfume oficial. É um dos mais conservadores, não é? A cannabis é o perfume oficial do Avante, praticamente. Portanto, acho que há muita hipocrisia. Mas a esquerda está muito ligada ao consumo de... Porquê que será, não é? Não é só a esquerda. Mas, por exemplo, a direita não está, tu olhas para o pessoal de direita. Eu tenho amigos mas de por acaso já foste acompanhar de deputados de direita, por exemplo, não sabes se eles fumam ou não, ou se eles fazem outras coisas, ou sabes? É que eles se calhar têm pudor, eles se calhar têm pudor nem regulamentar. Se calhar, olha, com aquilo que ele disse. Mas o Marcos Mendes fuma e é daqueles que fuma a meio da refeição, isso saiu. Pronto. O Marcos Mendes está a comer e diz, um cigarrinho e continua a comer. Por falar em PSD, em direita e em PS e esquerda, vamos passar para acordos de regime, que é sempre uma palavra bonita. Desculpa, mas acordo. Nós não falamos aqui do Louro. Falamos no fim, okay. Só para deixar as pessoas com mais expectativa até ao fim. Do Louro pensado. Vamos falar sobre acordos. Acordos agora, que é uma palavra bonita e que pressupõe ligação e entendimento entre António Costa e Rui Rio, que fizeram 2 acordos de regime. Um sobre a transferência de competências para as autarquias locais e outro sobre os fundos europeus. Será já Portugal 2030, quando terminarem os fundos de Portugal 2020. São 2 acordos de regime que pressupõem que, se o governo se alterar, na próxima legislatura ou na outra, estes acordos provavelmente vão manter-se. Portanto, são acordos mais sólidos, independentes da mudança de governo. Mas não são sobre estes 2 temas que, claro que nos dizem respeito, mas se calhar seria relevante fazer acordos mais fortes e independentes da mudança do governo na educação, no envelhecimento, na saúde, em temas mais estruturais. Não achas, Hugo Carvalho? Concordas comigo? Acho que sim. Acho que temos todos de dar nota positiva, no entanto, de que os partidos se entendam. E isto não é um entendimento do PS com o Bloco e o PCP, que esse já é um entendimento que suporta o governo. É um entendimento do governo com os seus opositores e, portanto, isso é muito positivo. É um entendimento de regime e não de governo, não é? Mas, de facto, é o que tu disseste, quer dizer, concordaram em ir buscar mais dinheiro, portanto, em questão de fundos europeus, concordaram que deviam receber mais dinheiro, foi esse o acordo, sem desvalorizar a coisa, mas isto traduz mais ou menos numa coisa deste género. Descentralizá-lo, não é? E concordaram em distribuir mais dinheiro por municípios, sendo que vai ser nomeada uma comissão de trabalho ou independente sobre o que é que deve ser transferido, com que orçamento. Também é importante que comecem a dizer que vão transferir competências para as autarquias e o respectivo orçamento para as autarquias
autarquias poderem fazer isso também é positivo. Então porquê que achas que isto aconteceu, então? Porquê que só fizeram um acordo sobre estes temas? Era para dar uma imagem de cooperação? É o que eu estou a dizer, acho que infelizmente é o acordo possível sobre ir buscar mais dinheiro e sobre dar mais dinheiro a autarquias, que ambos partidos têm autarquias, e é preciso continuar, não estou a desvalorizar, atenção, mas é preciso continuar esse exercício, porque isto é sobre como ir buscar dinheiro e como gastar, e é preciso que se entendam sobre a reforma da Segurança Social, que é para ver se nós temos reforma quando lá chegarmos, se calhar já não vamos ter ou já não vamos a tempo, sobre reformas ao mercado de trabalho, sobre reformas estruturais, sobre reforma do Estado, sobre muitas outras coisas. Se conseguirem entender em matérias que de facto são de interesse nacional, como tu disseste, a educação, a saúde, acho que isso vai ser positivo. Mas muitas pessoas viram isso com algum embaraço, sobretudo da direita, como se duas pessoas de partidos opostos não se pudessem entender. E eu acho que mais até por parte do Rui Rio, acho que é uma boa estratégia, porque se o PSD acabar, o Rui Rio pode ir para o PS. Não consideras que pode ser submissão do Rui Rio? Houve quem falasse em submissão do Rui Rio ao Mas é isto que eu acabo de dizer, se o PSD acabar, não é? Rui Rio, com esta atitude, pode facilmente integrar as fileiras do governo PS. E porquê é que ele está a dizer isto? Tens a Margarida como JSD e as mulheres vêm, então o PSD vai acabar. Não, aposto muito nessa miúda. Aposto muito nessa miúda e é a primeira presidente da JSD que quer ser a melhor presidente. Gosto dessa frase e acho que as mulheres na política fazem imensa falta. Era só apontamento, não? E gosto muito da Rita Rato. Sobre isto, é assim, o que estavas a dizer de isto ser um sinal de que se calhar no futuro o PSD vai voltar a acordar com o PS, isto é mais do mesmo. É mais do mesmo e acho que justifica porque é que nós jovens acho que a abstenção neste momento até já é um bocadinho transversal, não é só dos jovens, estamos todos interessados nisto, porque os acordos, sim senhor, são precisos, mas neste momento eu olho para o Governo e olho para os representantes e não acho que sejam eles que representam as mudanças que nós precisamos, quer a nível da educação, quer a nível da saúde. Lá está, é a questão de representatividade. Precisamos de novos acordos, precisamos de coisas frescas, precisamos de ideias novas. E de esclarecimento, porque quando nós ouvimos falar em acordos de regime, muitas vezes não sabemos exatamente do que é que se está a tratar e precisamos de esclarecimento também. É uma chatice esta conversa e até aquela tua amiga que está sempre naquela relação que tu sabes que ela vai voltar para ele, depois se queixa do namorado, mas depois volta, é o PS e o PSD e estamos sempre a ver os mesmos e a fazer o mesmo tipo de acordos e volta e meia vai parar ao mesmo e dá vontade de dizer, pá, miúda, há mais coisas no mundo, tipo, conhece pessoas novas. Então a Liliana é contra estes acordos? Não, isto porquê? Porque não gostou da ideia, não interessa. Porquê? Gostaste de ver ali o Rui Rio a... Acho que é uma traição à geringonça. Há um cartoon engraçado. Pois há, tão bom. Com o António Costa e com o Jerónimo de um lado e a Catarina Martins do outro. O cartoon é de trás, não é? Portanto, vê-se de trás. E a palpar o rabo com uma mão ao Rui Rio. É delicioso. Enfim. E porquê que eu estava... Vamos poder mostrar. Vamos poder mostrar a seguir. Porquê que eu estava a dizer isto? Porque eu estive a olhar para os números da abstenção e se olharmos para localmente dá para perceber um retrato do país e os municípios onde os níveis de abstenção são mais altos são municípios onde o nível de alternância é baixo, ou seja, onde os partidos acabam por ser sempre o mesmo e estes acordos são sempre os mesmos e que acabam quer dizer, temos o acordo de governo mas depois afinal o PS já citando outra vez que o PSD e depois não há aqui a oposição, não há apesar de eu concordar que o entendimento é importante para o país, nomeadamente nas áreas da educação, como disseste, acaba por ser mais do mesmo e isto desinteressa. Estes acordos podem beneficiar mais os próprios do que propriamente o país. Vamos agora às vossas escolhas, e podes falar também do ouro se quiseres, às vossas escolhas de notícias. Agora já estamos a acabar. Já estamos a acabar, já vamos para as notícias. Cada um dos nossos convidados traz sempre uma notícia que explica e que é escolhida inteiramente pela sua responsabilidade e depois explica então o motivo de a trazer. Alvin. Falo do louro prensado ou falo da notícia? Do que quiseres, dos dois, um a seguir ao outro, mas bem, rapidamente. Muito rápido. Em relação ao louro prensado, porque falamos aqui do consumo de cannabis, de drogas leves e duras. Foi a tua experiência com o louro prensado, foi? Há uma rua em Lisboa que sempre passamos por lá, estão lá uns indivíduos, mas está há anos, desde que eu me conheço, há 20 anos. Qual é a rua? Temos de saber. É para aí a rua dá para lá, é uma coisa assim, toda a gente sabe, ou é a rua... Bem, toda a gente sabe quando se passa pelo bairro Alto, que naquela rua está sempre alguém a dizer casais. Bom, e na verdade, aquilo que eles vendem ali é louro prensado. E por isso o louro que se mete no arroz e na comida, sim, é isso? Eles vendem aquilo aos turistas, não é? Eles estão há anos, e não são presos, porque de facto eles não estão a vender nada ilegal.
Mas na verdade eles estão a enganar turistas. Mas eles deviam ser presos por estarem a mentir, difamação. Os nossos turistas merecem comprar droga como deve ser. Mas se vão comprar droga, Concordo. não para os outros países a dizer fui enganado por louro pensado. E lá está, depois podíamos ter estes impostos destes turistas que estavam aqui a comprar droga. Este gangue do louro pensado devia ser preso como os outros, como se tivesse a vender droga exatamente igual. Estão a enganar. Porque estão a enganar as pessoas, estão a fazer time sharing de louro prensado. Isto é o que eu quero dizer, é a minha indignação da semana. Muito bem, a tua notícia. A minha notícia. Ontem foi com prazer que vi uma notícia na SIC Notícias. Eu vejo muito a SIC. No entanto, traz o público. Trouxe o público, leio muito o público, gosto muito do público. O que é que... que a Helena Roseta defende numa proposta que há 700 mil casas em Portugal que estão vazias. E ela diz que... Em Lisboa, dizes? Não? Não. Em Portugal. Em Portugal. 7 mil, eu acho que ouvi bem a notícia. Será? Bem, e se estiver a dizer mais nada... Não, 700 mil casas eram de certeza que estavam vazias. Umas... Há variedíssimas razões, mas, por exemplo, aquelas famílias que não se entendem em relação a uma casa e não a ocupam porque tem que haver um entendimento, vão para os tribunais. Os tribunais em Portugal, como toda a gente sabe, são bastante rápidos, portanto aquilo vai ficar anos ali, aquela casa fica desocupada, quando de facto podia ajudar famílias a ocuparem, mas com normas. O próprio Estado pagar um X àquela família que está ainda a chegar ao acordo, mas que aquela ocupa aquela casa. Enquanto eles se entendem, não entendem? Enquanto não se entendem, aquela casa está a ser ocupada. Assim até abrem as janelas, até recuperam a casa, as casas precisam de ser humanizadas. E eu achei esta ideia muito boa. E estou com a Helena Roseta, não sei de partido. Que partido é que é? PS. Estou com o PS, mudei agora para o PS. Antes eras de quê? Eu já votei em todos os partidos, já votei Cavaco, já votei no LIVRE. Cavaco é um partido. Arrependeste-te de algum? Ter votado em algum? Sim. Em todos, no Cavaco. Em qual? Até agora em todos, Em qual deles? Olha, no Durão Barroso. Arrependeste porquê? Depois fugiu, não é? O Durão Barroso fugiu durante o Euro. Não vale a pena, calma. Olha para a lei, fica bem. Enquanto o Alvin recupera... Eu vou contar-vos só mais esta. A minha última ideia, eu tinha uma ideia com o Durão Barroso, quando o Durão Barroso era uma ideia um bocado maldita, desculpa-me, mas eu vou revelá-la, que era o Durão Barroso quando era presidente da Comissão Europeia, não é? Eu queria fazer uma iniciativa grande, todos os portugueses, não é? Depois daquilo que ele fez, não é? Ele abandonou o país e então a minha ideia era uma espécie de carta à Garcia, em que toda a gente tinha uma carta, mas ninguém sabia o que é que estava lá dentro. E eu sabia que era o organizador, ok? E então toda a gente andava 400 metros, corria com a carta e dava a outra pessoa, isto até Bruxelas, portanto, Lisboa até Bruxelas, ou de Bragança até Bruxelas, não interessa. E as pessoas iam, ninguém sabia, transmissão em direto, não sei o quê, e depois quando chegava mesmo às mãos do Durão Barroso, o próprio Durão Barroso já sabia, também estava curioso o que é que... E a carta era só um pirete. Era um pirete para o... Nunca arranjaste forma de fazer era só isso? Isto. Nunca arranjaste forma de fazer isso? Nunca arranjei. Eu precisava de muitos portugueses a fazer esta corrida e o Durão Barroso e era só uma... Era esta a mensagem que queríamos passar. Era um pirete para Durão. Preciso do teu... Precisas do meu... Preciso aqui da ajuda do... Para colaboração, uma joint venture. A minha notícia, isto foi uma situação que aconteceu neste sábado, mas a discussão tem-se prolongado durante toda esta semana e passou-se no Starbucks dos Estados Unidos, em que dois homens foram presos. Negros, já ele ia chegar. Aliás, é o que explica esta notícia, que são dois afro-americanos que estão sentados no Starbucks à espera de um terceiro amigo e enquanto estão à espera acabam por não fazer nenhum pedido, porque estão, como nós fazemos N vezes, aliás, o Starbucks acho que é conhecido porque o pessoal se pode sentar lá, aproveitar a Wi-Fi, não pagar nada. Ou pedir um café e ficar lá durante 3 horas. Às vezes está ali com o computador e eu não vejo nada na mesa. E esta situação acontece e acho que é... Isto eu já acho que é horrível e é impensável que isso nos acontecesse a nós, não é? São coisas que nós temos tão dadas por garantido, que é sentarmos num café à espera de um amigo, até pedimos qualquer coisa, e que neste caso levou à detenção de 2 pessoas. Não fosse isto já ser ridículo, depois à medida que o Starbucks decidiu apostar para limpar a imagem, eles anunciaram que dia 29 de maio, que é o dia do trabalhador lá nos States, iriam encerrar todas as lojas para dar uma formação aos empregados, aos gerentes, de como lidar com estas racismo. situações. Exato. Vamos ensinar-vos o que é o racismo. Portanto, racismo à partida. Ainda é preciso fechar lojas para explicar às pessoas que não podem discriminar. E isto quer dizer... Havia uma frase também sobre isso que era um negro ou uma negra, já não me lembro, que dizia: estão a ver como é que podem usar o vosso privilégio branco para defender a igualdade. Porquê? Porque aí houve várias pessoas brancas que filmaram a situação e foram ter com os senhores polícias e perguntaram:
Porquê é que estão a fazer isso? Porquê é que estão a prendê-los? E essa é uma maneira de nós, todos os dias, termos alguma ação a favor da igualdade dos direitos humanos. Ou seja, usar o nosso privilégio, sermos brancos por acaso, sermos brancos. E de defendermos a igualdade e o racismo. Estamos a dar uma boa moral neste programa. Há uma coisa que me irrita muito, que ainda existe em muitos cafés, que são aqueles cartazes que dizem é proibido estudar. Não há coisa mais triste. O quê? Onde é que tu viste isto? Muitos cafés têm é proibido estudar, sim. Está explicado? Ou é proibido ficar a ler revistas? É mais isso. É proibido estudar, porque havia muitas pessoas que iam para lá estudar para os cafés, ficavam lá a estudar. Claro. E não sendo lá, e o café precisa portanto, mas não deixa de ser triste ver um cartaz a dizer é proibido estudar. É muito feio essa frase. Eu acho que há muitas pessoas que levaram aquilo à letra e deixaram de estudar por causa desses cartazes. Pessoas que queriam estudar e diziam para aquilo é proibido estudar, para não vou estudar. Mas com certeza. O Carvalho. Eu trago uma notícia da RTP, muito bem. Da RTP, desta vez, que é sobre uns amigos nossos, que são os amigos da Associação Portuguesa aliás, a Associação dos Produtores de Espetáculos e Festivais e Eventos. E eu já ando a seguir este tema há algum tempo, porque faz falta disto, e isto é o quê? Isto é um protesto, e é um protesto criativo. É um protesto criativo que os produtores de espetáculos fizeram sobre o IVA. O IVA dos espetáculos, dos bilhetes de espetáculos era a 6%, com a Troika passou a 13%, e era uma medida transitória supostamente, e portanto eles decidiram suportar o IVA a 6% eles próprios, como uma ação de protesto. O CDS acho que já meteu uma proposta para o IVA voltar a 6% nos espetáculos, e eu acho que é bem feito, que é um protesto que é criativo da parte dos promotores de espetáculos e que tem todo o sentido, porque passámos a semana toda até a falar de reposições aos políticos e aos salários de quem trabalha em gabinetes do Estado e adjuntos e etc. E se estamos numa lógica de reposição, se já saiu a Troika, se já saímos do procedimento por déficit excessivo, se já saímos dessas coisas todas e estamos a repor, as primeiras coisas que temos de repor são exatamente as faturas que nós estamos a pagar, que as pessoas pagam e, portanto, mas a cultura é sempre vista como um parente pobre, não é? Exatamente, e acho que é muito bem a malta pronunciar-se, protestar e protestar de forma criativa. Gostei muito de ver isso. Muito bem, protestar, opinar, conversar, é isso que nós fazemos aqui todas as semanas no Sem Filtros. Para a semana, voltem connosco. Está bem, continuamos a falar e na conversa. Sim.